Olá, que bom ter você aqui comigo. Senta por uns minutos, respira fundo. Vamos conversar um pouco, sem pressa, sem cobranças. E falando em pressa, tem dias em que tudo parece barulhento demais, não é? Mensagens que não param de chegar. Trabalhos que precisam ser entregues e não podem esperar. Compromissos marcados que vão ter que ser adiados. Sim, é a receita perfeita para despertar muita ansiedade e confusão. Mas hoje, eu queria te convidar a fazer o oposto disso, a ficar um pouco em silêncio, a escutar de verdade, não o mundo, mas escutar a você mesmo. Existe uma frase que me acompanha há tempos e que talvez você já tenha ouvido também. Ela diz: cumpro o meu dever e, de resto, não me distraio com nada que careça de vida ou de razão ou com quem tenha perdido ou ignorado o caminho correto. Ela foi escrita por Marco Aurélio, um imperador romano, um filósofo, um ser humano tentando fazer o que era certo em meio ao caos que devia ser viver naquela época. E o que ele diz na primeira parte dessa frase é tão atual quanto necessário. Porque a verdade é que estamos cercados de distrações. Coisas que parecem importantes, mas não têm alma, não têm corpo. Gente falando muito, mas dizendo pouco. E nessa, a gente vai se deixando levar, se envolvendo. Pela correria, pelas urgências dos outros, pelos ruídos que se escondem atrás de obrigação, de compromisso. Até que, de repente, a gente se vê tão cansado, tão perdido. E o mais curioso é que a gente aprende a fazer 1000 coisas. Aprende a ser produtivo, eficiente, competitivo, mas quase nunca aprende a ser centrado, a ter clareza, a dizer: isso aqui não é meu, aquilo ali não vale a minha energia, essa pessoa não precisa da minha atenção. E então vivemos assim, com a alma cheia de pendências e a mente esgotada por tantos estímulos que não servem para nada. Marco Aurélio propõe um caminho diferente, um caminho de consciência, de clareza, de propósito. Cumprir o seu dever, não como uma obrigação, mas como um caminho. Não se distrair com o que não tem vida, com o que não tem razão, com o que não te alimenta por dentro, não te ensina nada. E talvez você esteja se perguntando agora: mas então, o que é cumprir um dever? É uma pergunta justa, porque nem sempre dever é óbvio. Então vamos lá, veja se concorda comigo. Não se trata só do trabalho que você faz, das tarefas do dia a dia. Cumprir o seu dever é estar alinhado com aquilo que faz sentido para você, com aquilo que está em sintonia com a sua consciência, com os seus valores, com a sua verdade. Às vezes, o seu dever pode ser dizer não, pode ser impor um limite, pode ser dar um passo mais ousado, mesmo que com medo. Cumprir o dever, nesse sentido, é viver com integridade. E isso exige coragem, porque é muito mais fácil seguir o fluxo, agradar a todo mundo, fazer o que esperam de você. Mas a vida não pede que você seja aceito por todos. Ela pede que você seja inteiro, presente, verdadeiro. E isso tem um preço. Vai ter que recusar convites, ignorar vozes, muitas vezes só se calar. Vai ter que aprender a dizer: isso não é importante para mim, isso não me faz crescer, isso me afasta de mim mesmo. É uma escolha, difícil, mas acredite, é libertadora, transformadora. A gente está acostumado a associar liberdade com fazer o que quiser. Mas a liberdade verdadeira está no poder de escolher o que não vai mais ocupar espaço dentro da nossa mente, nem dentro da nossa vida. E aí vem a segunda parte da frase, em que ele diz: não me distraio com nada que careça de vida ou de razão. Você já reparou quanto tempo a gente gasta com coisas que não têm propósito? Discussões sem sentido, comparações sem fim, conversas vazias. E o quanto isso tudo consome nossa energia, o quanto rouba o nosso foco das coisas que realmente importam.
É fácil cair nessa armadilha, porque o mundo de hoje é feito para isso, para nos manter ocupados, produtivos, mas vazios. E a gente vai vivendo meio anestesiado, meio distraído, como se estivesse sempre indo para algum lugar, mas sem saber bem para onde, nem se vamos chegar. Por isso, parar de se distrair com o que carece de vida, de razão, pode parecer um ato de rebeldia, mas na verdade é um ato de lucidez. E mais, é uma forma de honrar a sua própria existência, seus valores. Você não veio ao mundo para ser espectador da sua vida, nem para seguir o roteiro de alguém. Você veio para experimentar, sentir, errar, mas acima de tudo, para viver com liberdade, com consciência. E isso passa por fazer escolhas. Escolher onde colocar sua energia, com quem dividir sua atenção, com o que alimentar a sua mente. A última parte da frase de Marco Aurélio fala o seguinte: ou com quem tenha perdido ou ignorado o caminho correto. Isso pode soar duro, insensível, mas é um lembrete necessário. Nem todo mundo que cruza seu caminho está caminhando para o mesmo lugar. Você não precisa convencer ninguém de nada, nem se perder tentando salvar quem não quer ser salvo. Tem gente que já desistiu de si mesma e vai tentar arrastar você junto. Com palavras bonitas, com chantagens emocionais, com uma eterna vitimização. E se você não estiver atento, acredite, você vai junto. Porque empatia não é carregar os outros nas costas, é respeitar o caminho de cada um, sem abandonar o seu. Você pode amar, pode acolher, pode ajudar, mas nunca à custa de si mesmo, de seus valores. Cumprir o seu dever também é saber a hora de seguir em frente, mesmo que isso signifique deixar algumas pessoas para trás. Então, se você chegou até aqui e essa conversa fez algum sentido para você, talvez esteja na hora de revisar suas escolhas, de retomar o seu centro, de parar de se distrair com o que te afasta da sua essência. Respira fundo, sente esse momento, ele é só seu. E se lembre sempre, você não precisa ser perfeito, nem precisa ter todas as respostas, mas precisa estar desperto, presente. A vida quer a sua contribuição, a sua participação, não a sua performance, seu status. E quando você começa a viver assim, a clareza vem, a leveza também. E o que antes parecia uma obrigação se transforma em propósito, em objetivo. Você não está sozinho. Eu também estou nessa, tentando, um passo de cada vez, um dia após o outro. Se nossa conversa fez sentido para você, te despertou para coisas que estão te anulando, curta esse vídeo e comenta aqui embaixo como essa reflexão te tocou. Vou ficar muito feliz em saber que não estou sozinho, que essa não é uma batalha solitária. Aproveita e compartilhe esse vídeo com alguém que pode estar precisando ouvir isso também. Nos vemos no próximo vídeo e até lá, viva com presença, com propósito, com verdade. Porque a vida, de alguma forma, vai te responder quando você escolhe escutá-la. Até a próxima!